o que Deus pensa sobre o divórcio e o que a Bíblia fala sobre o divórcio? Olá, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o texto de Malaquias, que fala sobre o divórcio. Nós vamos entender por que Deus odeia o divórcio. Se você gosta de assuntos atuais relacionados com a Bíblia, se inscreva nesse canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Lá em Malaquias 2, 12, 16, vamos ver o que está escrito na Bíblia. Se você quiser, pode nos acompanhar em casa. O Senhor eliminará das tendas de Jacó aquele que fizer isso, seja ele quem for, mesmo que apresente ofertas ao Senhor dos Exércitos. A outra coisa que vocês fazem: cobrem de lágrimas o altar do Senhor com choro e gemidos, porque ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer. E vocês perguntam por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela sua companheira e a mulher da sua aliança. Não fez o Senhor somente um mesmo que lhe sobrasse o espírito? E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. O contexto de Malaquias, lá no capítulo 2, versículo 12 ao 16, aborda o divórcio dentro de um cenário de corrupção generalizada da sociedade. Estudar o divórcio na Bíblia passa por esse texto. Nessa época, o povo lamentava porque o Senhor não aceitava as ofertas e o profeta Malaquias revela alguns desses motivos. Os judeus aparentavam ser zelosos no templo, mas banalizavam o casamento, tratavam o divórcio com trivialidade. Eles maltratavam suas esposas e as trocavam facilmente por mulheres pagãs, ou seja, casamentos corruptos. Trocavam mulheres mais velhas por mulheres mais jovens, às vezes acumulando mais de uma esposa em relação poligâmicas. Quando as mulheres se sentiam injustiçadas, iam para o templo pedir ajuda para os sacerdotes. Praticavam as mesmas maldades. Ou seja, quando as mulheres elas eram injustiçadas pelos seus maridos, que a largavam por qualquer problema fútil, elas iam até o templo pedir ajuda por sacerdote e os sacerdotes praticavam a mesma maldade. Por causa dessa prática, o Senhor Deus ele passou a odiar o divórcio, condenando toda essa afronta. E no versículo 10, o profeta vai deixar claro que ele odeia o divórcio. Para Deus, o divórcio indevido, transmite a ideia de um ato de violência e uma grande injustiça. Por isso, o alerta do profeta: tenham cuidado e não sejam infiéis. Mas aqui o profeta não está falando de uma infidelidade de traição carnal. Está falando de infidelidade porque quando a gente casa, a gente promete cuidar
um do outro, tanto a mulher cuidar do marido e o marido cuidar da esposa. E esse cuidado não estava sendo fidelizado pelo povo de Israel na época do profeta Malaquias. Por isso que o profeta Malaquias utiliza várias vezes a palavra infiéis, porque não estavam sendo fiel às suas esposas, não estavam cuidando como elas deveriam ser cuidadas. Então o profeta, ele alertou que por causa dessa atitude, Deus passou a odiar o divórcio. Raciocine comigo. Se Deus odiasse tanto assim o divórcio, ele mesmo daria ordem a Moisés para dar a carta de divórcio. Deus passou a odiar o divórcio a partir do momento que os homens começaram a praticar o pecado. Tanto se Deus falou que odiava o divórcio, foi a partir do livro de Malaquias. No outro vídeo que gravei, nós falamos sobre a lei mosaica e como Deus deu a carta de divórcio. Se você não assistiu, vou deixar o link aqui na descrição para vocês assistirem e entender o que é a lei mosaica. A realidade judaica, lembrando que até aqui o divórcio foi abordado dentro da realidade judaica, ainda não tire nenhuma conclusão apressada, com base nos textos do Antigo Testamento. Ele serve para que nós compreendamos um pouco mais sobre o contexto da época. A maldade do povo daquela época era muito grande, principalmente dos homens. No próximo vídeo nós vamos viajar até o livro de Mateus para começar a ver como Cristo aborda o tema. E aproveita e já se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo, pois estamos fazendo um estudo completo, tudo sobre o divórcio na Bíblia. Espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo tenha tirado um pouco as dúvidas de vocês, porque esse é um assunto muito complexo. Deus abençoe a vida de vocês. Até o próximo vídeo.